Lojas Arapuã foi uma das maiores redes varejistas de eletrodomésticos na década de 90, na qual, em seu auge, chegou a possuir mais de 220 lojas pelo país e rivalizava com Casas Bahia e Ponto Frio. Devido a crises financeiras e dívidas que somavam R$ 1 bilhão, a marca foi obrigada a pedir concordata, e na década seguinte foi decretada sua falência. Atualmente opera sob um novo nome e ramo varejista, a Sete Belo, que comercializa roupas a preços populares. Mas como tudo começou? Veremos agora. A história começa quando Jorge Wilson Cimeira Jacob recebe de herança aos 16 anos alguns imóveis e uma loja de tecidos na cidade de Linz. Após superar suas dívidas em 1952 e aos 18 anos, Jacob assume de vez a administração do comércio. Em 1957, inaugura a segunda loja da cidade, e assim nasce a rede de lojas, já com o nome Arapuã. Quando a Arapuã abriu sua terceira loja, Jacob percebeu que o ramo de tecidos tinha uma limitação. Segundo ele, a moda muda sem parar e é diferente de um local para o outro, de uma estação do ano para outra. Não havia ganho com o aumento da escala por causa do excesso de particularidades. Foi quando Jacob decidiu apostar em eletrodomésticos, pois o mercado naquela época estava apenas no início. Então, fez suas apostas em liquidificadores, que apesar de não ter ido bem, insistiu no produto e, através de marketings promocionais, conseguiu dar a volta por cima e nunca mais deixaram de comercializar eletrodomésticos. Devido a crises financeiras na década de 60, no qual as lojas Arapuã saíram financeiramente prejudicadas, Jacob decidiu de vez abandonar o ramo de tecidos e passou a dedicar 100% dos esforços no ramo de eletrodomésticos. Em 66, começou a surgir no Brasil o sistema de crédito, que financiava os consumidores a fazerem compras a prazo. As lojas Arapuã passaram a contar com esse tipo de sistema, depois que a empresa adquiriu um banco, e assim cresceram cada vez mais. No final da década de 80, os administradores perceberam que era hora das lojas Arapuã se especializarem. A empresa era líder na venda de móveis e eletrodomésticos, além de vender quase de tudo. Assim, com a mudança, passaram a se preocupar apenas com eletroeletrônicos. Resultado: em 3 anos, fechou mais de 120 lojas, linha de produtos foi reduzido e seu faturamento anual caiu pela metade. Mas isso não quis dizer que as coisas estavam ruins. Havia uma lógica por trás da mudança. A especialização trouxe aumento de escala para Arapuã. O objetivo era adquirir poder de compra e competitividade. Durante a década de 90, países ao redor do mundo prosperavam. Nesse período, o real estava valorizado em relação ao dólar, favorecendo a importação. Com isso, fez aumentar a quantidade de produtos em oferta para uma demanda também alta. Na metade da década, aconteceu a crise nos tigres asiáticos, causando a fuga de investimentos estrangeiros de vários países, resultando na queda das bolsas de valores. Numa tentativa de retomar os investidores, o Brasil aumentou a taxa de juros, além de outras medidas, como o aumento do IOF, encarecendo compras a crédito. O resultado? Brasil entrou em crise, junto com outros países, que teve como consequências o desemprego, crédito mais caro, aumento do tempo de se recolocar no mercado de trabalho e explosão de inadimplência. Antes da crise, as lojas Arapuã aumentaram produtos em oferta para suprir a alta demanda, e suas vendas a crédito representavam 75% do seu faturamento. Com a crise, a demanda caiu drasticamente, abaixando o preço dos produtos. Com a explosão de inadimplentes, houve uma grande queda no faturamento e aumento de dívidas, e assim, seu estoque não pôde ser reposto. Devido a isso, houve uma redução de funcionários e fechamento de lojas. Para voltar aos trilhos, a empresa decidiu deixar mais rigorosa a concessão de crédito, e o resultado foi uma queda no volume de vendas. Com tudo isso, a empresa se viu a pedir concordata em 98, e após o fechamento de mais lojas, foi decretada a sua falência em 2002, dando fim às lojas Arapuã. Após o fim, o que um dia foram as lojas Arapuã, nasce a Sete Belo, uma loja do ramo de vestuário. Irei falar agora um pouco sobre a estrutura organizacional dessa empresa. A empresa é organizada buscando agregar o maior valor de mercado possível, e isso é captado de duas formas. A primeira pelo capital financeiro, que seria o dinheiro propriamente dito, aquele que entra em caixa pela venda dos produtos, e a outra pelo capital intelectual, que é o valor que a empresa tem agregado em seus produtos.
consiste na combinação de conhecimento, habilidade, inovação e capacidade dos seus funcionários em prover soluções para os clientes, além de incluir os valores, a cultura e a filosofia da empresa. São todas as tecnologias, serviços e relacionamentos chaves que foram construídos ao longo dos anos. Possuir esse valor de mercado é muito importante. Já dizia o banco de investimentos Lehman Brothers: quem não for grande o suficiente para negociar com os fornecedores perde competitividade e acaba sendo engolido pela concorrência, que foi o que aconteceu com o Grupo Arapuã. O foco central agora será referente à visão e missão estratégica das lojas Arapuã, já adiantando que este tópico deve ser tratado como um cuidado especial, devido ao fato de ser o principal motivo que os especialistas de mercado considerarem que a mesma teve que fechar as portas. Podemos nos direcionar novamente ao final da década de 80, onde o Sr. Jacob, que já foi devidamente apresentado, viajou para os Estados Unidos da América com o intuito de conhecer as principais empresas varejistas do país, sendo elas a Radio Shack, a Best Buy e a Circuit City. Vale lembrar que nesta época essas empresas tinham um faturamento em torno de 7 bilhões de dólares ao ano, enquanto as lojas Arapuã tinham seu faturamento em torno de 700 milhões de dólares. E como já foi mencionado antes, esse benchmarking fez com que a empresa fechasse cerca de 120 lojas e reduzisse sua linha de produtos de 7.500 para 700 itens. Ou seja, alguns produtos, como tapetes, cristais, deixaram de ser vendidos e o foco se tornou principalmente os eletrodomésticos. Esta pesquisa de mercado externo e aplicações feitas pelo Sr. Jacob trouxeram pontos positivos, como redução do tempo de giro de estoque, mais precisamente este valor caiu de 90 dias para 20 dias, superando de forma estrondosa as grandes empresas competidoras do ramo, como as Casas Bahia, que tinha seu giro de estoque em torno de 45 dias, além da informatização dos sistemas, e com isso os atendimentos se tornaram muito mais velozes e precisos. Porém, também teve um lado negativo, onde seu faturamento caiu de 800 milhões de dólares para 430 milhões de dólares. Porém, os especialistas da área consideraram que a empresa acertou em cheio nessa reestruturação, devido a perceberem que o mercado passaria por grandes transformações, e essas alterações trariam estabilidade para a companhia. E realmente foi isso que aconteceu, pois o Brasil passou por quase 4 anos de estabilidade e um crescimento bem suave, alcançado através do Plano de Estabilização Econômica, conhecido como Plano Real, o qual foi implantado em 1993 no governo do presidente Itamar Franco, através do seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, a empresa entrou no mercado de capital aberto, e com isso, em 1996, as lojas Arapuã tiveram seu auge econômico com um faturamento de cerca de 2,2 bilhões de dólares. Isso implicava um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado, em um lucro líquido de cerca de 119 milhões, um crescimento de 250% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que as lojas Arapuã tinham um lucro maior sobre suas vendas do que as empresas norte-americanas, apresentados em momentos anteriores. Os especialistas de mercado consideram que a empresa pecou em uma estratégia que inclusive foi a pioneira do Brasil, sendo esta a estratégia de crédito ao consumidor, sendo pioneira nesse setor dando crédito para seus clientes até mesmo nos anos 60. Porém, em 1997, este nicho apresentou cerca de 167 milhões de dólares de prejuízo para a empresa. Para atender este erro, nós podemos focar em um trecho da Gazeta Mercantil de 8 de abril de 1998, que diz que a administração das lojas Arapuã utilizou uma estratégia muito comum entre os especuladores financeiros: crescimento baseado em endividamento. Neste caso, o endividamento era um dos seus clientes através das compras financiadas. Acreditando que os bons tempos chegaram para ficar, a empresa começou a financiar seus clientes com recursos próprios, esquecendo que essa não era sua vocação como empresa do setor de varejo, permitindo que as vendas a prazo chegassem a 75% do seu faturamento total. Essa estratégia parece perfeita em épocas de expansão econômica, porém perde a sustentação em épocas de crise, pois com a redução de capacidade de pagamento dos clientes, não só estes deixavam de fazer novas compras financiadas, reduzindo as vendas futuras, como também deixava de pagar as compras feitas no passado, corroendo assim o capital de giro da empresa e o seu volume de vendas, deixando-a sem condições de repor seu estoque para continuar suas atividades. Com isso, nós podemos determinar qual era a missão e a visão das lojas Arapuã, que seriam: missão. As lojas Arapuã têm como missão empoderar o cliente de todas as classes econômicas através de linhas de crédito diversificadas, com produtos de qualidade. E sua visão, ser conhecida mundialmente como uma das mais rentáveis lojas de varejo, atuando de forma igualitária e empoderadora. Agora, vamos utilizar o conceito de Golden Circle
para analisar as lojas Arapuã. O Golden Circle é um conceito criado por Simon Oliver Sinek que é capaz de direcionar uma ideia ou um negócio de modo que, a partir de certo produto ou serviço, seja gerado um verdadeiro movimento baseado na lealdade. O conceito é baseado em 3 círculos concêntricos, cujos raciocínios são voltados para 3 perguntas: o que, como e por quê. Esse conceito é interessante porque, apesar de parecer simples, explica o motivo da falência ou do sucesso de muitas empresas. Veja, o primeiro círculo é facilmente respondido apenas citando o produto vendido, serviço oferecido ou até mesmo o tipo de indústria na qual a empresa está inserida. No entanto, responder ao segundo círculo não é tão simples. Trata-se do método que possibilitará que o objetivo da empresa seja atingido. Quais as estratégias para tal feito? O que trará seu diferencial? Já o último círculo é o mais importante. O porquê do negócio ou da ideia em questão é o motivo pelo qual a lealdade de seu público será conquistada, pois é o que faz as pessoas confiarem e acreditarem no seu produto. De acordo com Simon, o grande erro da maioria dos negócios é valorizar e percorrer o círculo de forma inadequada. Bem, a maioria das empresas tenta vender seu produto com base apenas no primeiro círculo, não valorizando e nem ao menos se questionando a respeito dos demais. No entanto, as empresas de sucesso percorrem os 3 círculos de dentro para fora, focando essencialmente no motivo do produto, pois isso é o que lhes garantirá um público-alvo verdadeiramente leal, que acredita nos seus propósitos. No caso das lojas Arapuã, o porquê não era muito bem estabelecido. Apenas comerciais de datas comemorativas traziam certo viés emocional relacionados à família e à casa, mas a grande maioria focava apenas nos eletrodomésticos e em seu baixo preço. Isso mostra que os 3 círculos foram percorridos de fora para dentro, e o fator mais importante, o do propósito da empresa, foi deixado de lado. Apesar de interessante, o Golden Circle não leva em consideração a relação com o cliente, que envolve a função do produto, seu custo e benefícios. Reconhecer esses fatores garante um alinhamento satisfatório entre as necessidades do cliente e o propósito da empresa, resultando na proposta de valor. No caso das lojas Arapuã, sabemos que a função da empresa era possibilitar que a casa de seus clientes estivesse equipada de forma satisfatória com seus eletrodomésticos. O custo era razoavelmente baixo, como mencionado anteriormente. Já os benefícios seriam, além de usufruir dos equipamentos comprados, poder pagar a prazo com o sistema de crédito. Mas, sabemos o que isso acarretou futuramente na história das lojas Arapuã. Dado todo este contexto apresentado, onde já temos uma contextualização histórica e financeira da empresa, podemos aplicar o modelo das 5 forças de Porter, onde basicamente analisamos uma empresa baseada em 5 forças que podem determinar a posição da empresa em seu respectivo mercado, entender seu ambiente de negócios e, além disso, ajuda a identificar o potencial de lucratividade. Os seus 5 pilares ou forças são rivalidade entre os concorrentes, produtos e serviços substitutos, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de forças entrantes e poder de barganha dos clientes. Observando a tabela, nós podemos perceber as notas atribuídas pelo grupo para as lojas Arapuã em cada força de Porter, assim como sua justificativa. E fazendo uma análise, percebemos que a mesma tinha um somatório de notas com valor de 22 pontos, uma nota excelente. E com isso, percebemos que a má administração e gerenciamento de estratégias proporcionou um fim trágico para a empresa. A estratégia do Oceano Azul consiste basicamente em parar de tentar superar a concorrência e buscar um mercado ainda não explorado. E como tal empresa enxergou, ou seja, aproveitou essa estratégia. Foi uma das pioneiras a ingressar no mercado de eletrodoméstico. Isso deu uma larga vantagem para a empresa que pôde sair na frente em alguns pontos de seus concorrentes. Foi a pioneira a disponibilizar linhas de crédito, ou seja, mesmo tendo falido majoritariamente por causa desse motivo, ela foi responsável por abrir um novo mercado, além de expandir o público-alvo para classes econômicas mais baixas. Além disso, deu um outro salto dando a sua inovação sistêmica de informação, onde permitia aprovações e rejeições dos clientes de uma forma muito simples. Agora vamos falar de uma ferramenta muito importante, o Canvas modelo de negócio. Um negócio pode ser entendido como um sistema, e um sistema consiste basicamente em uma combinação de vários elementos, interconectados, de forma a constituir um todo organizado. A ideia de modelo é descrever esse sistema. No caso do modelo de negócios, o seu conceito gira em torno da possibilidade de visualizar a descrição do negócio, englobando as partes que o compõem, permitindo a compreensão ampla da ideia do negócio.
O modelo descreve a lógica de criação, ou seja, mostra se o raciocínio e a interconexão das partes fazem sentido. Permite assim um planejamento, onde você pode imaginar diferentes situações e depois testar e escolher aquelas que vão realmente ser implementadas, primando pelo uso de recursos visuais e pelo compartilhamento de ideias em sua elaboração. Para construir um modelo de negócios, pode-se circular livremente por 4 etapas, podendo ser elas em formas de questionamentos. Vou fazer o quê? Onde a resposta será a sua proposta de valor. Para quem vou fazer? Aqui estão incluídos os segmentos de cliente, os canais e o relacionamento com os clientes. Como vou fazer? Que se refere aos recursos principais, às atividades e aos parceiros principais. E o quanto? Onde será avaliado quais e como serão obtidas as receitas e qual será a estrutura de custos para viabilizar o negócio. O propósito é ajudar na organização das ideias, descobrir que cada bloco está relacionado aos demais e permitir que você ajuste o seu modelo quantas vezes for necessário, até conseguir perceber o negócio como um todo. Pensando agora especificamente no caso das lojas Arapuã, temos o escopo de como provavelmente seria o canvas da empresa, pensando no período antes de sua falência, evidenciando que há algumas suposições problemáticas. No bloco de proposta de valor, temos mais do que somente o que a empresa faz, mas o que ela entrega aos clientes. Neste caso, as lojas Arapuã tinham como proposta o foco em produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, preços acessíveis e grandes descontos, e o ponto polêmico do crédito ao consumidor, que era o seu grande diferencial, e que foi o seu grande problema, como já foi observado. Agora, no bloco que correlaciona para quem será a proposta de valor, temos os tópicos de relacionamento, que é como a empresa manterá o cliente interessado e apaixonado. Neste caso, havia provavelmente o atendimento pessoal, além dos comerciais de TV e a flexibilização de pagamento, esbarrando novamente na questão do crédito. Já os canais, esses seriam como os clientes teriam acesso aos produtos ou serviços, que seriam por lojas físicas, no caso específico. E, por fim, em segmentos de clientes, que é o público-alvo, basicamente. Temos o mercado de massa, com algum foco em pessoas que realizam tarefas domésticas. Agora, no bloco sobre quanto e como vou receber, temos as fontes de receitas, que nesse caso é o lucro sobre a venda de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. No bloco Como vou fazer, há categorias de parcerias principais, que seriam possivelmente com fornecedores, no caso os fabricantes de produtos que serão revendidos, com algumas empresas de logística, possivelmente, para as entregas, e com depósitos, que provavelmente eram utilizados. Agora, atividades principais, que diz respeito a como se entrega valor, no caso, era o varejo, venda e entrega de produtos, e recursos principais, que são ferramentas essenciais no funcionamento da organização. No caso, teríamos marketing, mão de obra, produtos, imóveis, que seriam as lojas físicas, e o próprio capital. Por fim, mas extremamente importante, é o quanto eu vou gastar. Aqui se estabelece as estruturas de custos, quanto dinheiro eu preciso e as fontes de gastos principais, que no caso são com marketing, mão de obra, produtos que serão revendidos, aluguel de imóveis, despesas gerais de manutenção, por exemplo, e a inadimplência, que é custosa em toda a sua demanda de atenção e prejuízo. Assim, visto como seria o canvas da empresa no contexto prévio à sua falência, buscamos refletir que mudanças poderiam ter sido feitas. Claramente, não existe uma solução somente, e não é simples, assim como não há garantias de que sugestões evitariam o contexto, pois há várias incógnitas e variáveis. No bloco de proposta de valor, as mudanças mais significativas seriam a retomada de variedade de produtos, pois ainda mantendo os eletrodomésticos como inovação, haveria um suporte em um nicho mais acessível e que os pagamentos fossem mais à vista, sendo retirada da proposta de valor o crédito. Já no bloco para quem, em relacionamentos são propostos outros artifícios, como suporte técnico, pós-venda, comerciais mais intimistas, descontos para estimular o pagamento à vista, removendo a flexibilização de pagamento, intuindo que seriam exigidas mais garantias, não havendo grandes mudanças na abordagem de canais e segmentos de clientes, destacando que pensando no contexto da década de 90. Já no bloco sobre quanto e como vou receber, temos as fontes de receita ainda bem semelhantes, mudando que agora seriam vendas diretas de produtos para casa e eletrodomésticos.
No bloco sobre como vou fazer, há mudanças nas categorias de parcerias principais, onde se adiciona a opção de se ter uma empresa de contabilidade de seguro, que alertariam da questão da inadimplência, com perspectivas de mercado, assim como parcerias de manter o Kanban, pequenos estoques em seus fornecedores. Já em atividades principais, não tiveram mudanças, apenas trazendo a responsabilidade de logísticas para a empresa. Recursos principais, mudando apenas um pouco a perspectiva da empresa familiar e abrindo talvez para investidores. Em relação aos custos, implementa-se o uso de seguro e contabilidade externa, mas supre-se prejuízos com a inadimplência e perdas relacionadas. Considerações finais. Com base no que foi visto, surgem questões essenciais. Por que a empresa chegou ao fim e o que deveria ter sido mudado? As lojas Arapuã viram seu negócio perder espaço e fecharam as portas em 1998. Mas um grande erro seguinte foi que, ao invés de se aliar aos investidores do mercado e explorar novos nichos, os donos continuaram recorrendo contra as ações de falência na justiça para tentar reaver o negócio. A batalha só terminou com a derrota definitiva dos donos em uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009. As lojas Arapuã não entenderam a mudança do mercado e, ao invés de ceder, remodelar e se adaptar ao novo modelo, decidiram lutar contra ele. Tendo em vista todos os pontos citados durante a apresentação, chegamos à conclusão de que o principal motivo para a queda da gigante Arapuã foi uma falta de estratégia, ou estratégia errada num momento-chave da economia brasileira e mundial. Tendo isso, quais atitudes principais poderiam ter mudado o futuro da empresa? Sabemos que o pioneirismo da empresa no crédito ao consumidor foi fator-chave para sua queda. Portanto, uma vez que havia uma instabilidade na economia do país, que impedia os clientes de comprarem e também de pagarem suas dívidas, a Arapuã poderia, visando segurança, terceirizar o financiamento aos clientes que quisessem comprar a prazo. As financeiras, né, como são conhecidas as empresas de crédito ao consumidor, vivem deste negócio e conhecem os riscos envolvidos. Não há razão, portanto, para que uma empresa de varejo corra um risco inerente ao setor financeiro. Mas já que essa medida não foi tomada e talvez nem cogitada, seria de extrema importância a Arapuã ter contratado desde o início um escritório de contabilidade externa, que, por mais que fosse mais um custo, talvez tivesse alertado gigante sobre os riscos que estava correndo com a estratégia adotada durante a crise. É aquela famosa frase, né? O barato sai caro, infelizmente. Então, se atitudes como essas tivessem sido tomadas e a empresa tivesse um porquê de existir, um propósito, algo que não existia, né, conforme vimos na explicação sobre o The Golden Circle, a Arapuã poderia estar no topo até hoje, né? Ou, sendo menos otimista, estar viva, ainda que abaixo de grandes lojas importantes, aí, como Casas Bahia, por exemplo. Bom, então é isso. Esse foi nosso projeto sobre a história das lojas Arapuã, né? Como começou a história dela e como terminou e por que terminou e o que poderia ser feito para tudo isso ser evitado. Aqui ficam as referências, né, que a gente usou no projeto, e é isso. Muito obrigado.